Você conhece uma raça italiana que lutava com ursos, tigres e leões como os gladiadores? Vem comigo que no episódio de hoje do Guia de Pets a gente vai falar sobre esses fiéis companheiros, o cane corso italiano. Vamos lá? Fala pessoal, estamos de volta com mais um Guia de Pets e hoje a gente veio aqui no Canil Romão de Itália conversar com o Romão que cria cães da raça cane corso italiano. Vamos lá bater um papo com ele e conhecer mais sobre esses grandões? Romão, primeiramente, muito obrigada por receber a equipe da Bauau aqui no seu canil para a gente falar dessas coisas maravilhosas que estão aqui na nossa frente. Eu agradeço o convite de vocês e a visita de vocês aqui, principalmente para falar dessa encantadora raça. Me conta então por que você escolheu criar essa raça e o que você acha que eles têm de mais especial? Olha, a criação da raça ela foi algo muito especial também na minha vida. Eu jamais imaginei ser um criador na minha vida. Eu tenho uma característica bem forte no comércio, atuando como profissional. É uma formação grande, inclusive sou professor até hoje, né? Mas o cane corso é algo que entrou na minha vida de uma forma inusitada e bem interessante. Eu sempre gostei de animais, sempre curti muito animais, adoro animais e nunca imaginei ser um criador como eu não imaginei ser professor. Aí eu tive cães, eu gosto de cães de função, cães que façam um trabalho, assim como vocês estão vendo, bem ativo. E eu tive piquinês quando eu nasci, que era do meu pai, eu nem sabia o que era, viveram 17 anos, 18 anos conosco. Aí depois vieram os dálmatas, que foi a época do filme dos Dálmatas, que foi algo bem interessante. Dos Dálmatas, aí eu comecei a escolher. Aí vieram boxer, aí comecei para o grupo 2 sem ter noção do que era isso. Vieram os boxers, depois fila brasileiro, que é um cão que eu amo muito, um fila brasileiro. Maravilhoso. Só que é um cão muito arredio, né? É um cão de um único dono, ele tolera os demais da propriedade. É um cão bem diferente de um cane corso. Eu tinha um fila, casei, fui morar obviamente numa casa, né, por ter cães, um fila brasileiro. E ele fazia muito bem a função de guarda na propriedade sozinho. Só que por outro lado, minha esposa dava banho nele, dava comida para ele, saía com ele e numa boa. Só que a hora que chegava em casa, se ela falava mais alto, ele atacava ela. Era muito interessante, porque chegou o dono. E é uma característica do fila. Bom, enfim, eu mudei e nessa propriedade onde eu fui morar, infelizmente eu tive um problema de torção gástrica com o fila, que tinha já 10 anos. Eu fui no mercado e quando eu voltei ele estava babando. E aí eu falei, aconteceu alguma coisa errada, fui no veterinário, o veterinário não conseguiu diagnosticar o problema. E no dia seguinte ele estava morto. Aí nós fizemos todo um laudo dele, né? Uma necrópsia dele e foi detectado que ele teve a torção. E eu fiquei sem cães. Em 2 semanas sem cães, entraram na propriedade e roubaram tudo. Acabaram com tudo da propriedade. Aí eu falei, nossa, precisamos de cães. Porque ele fazia a função muito bem. Sim. E no muro tinha um rastro de sangue, que ele já tinha deixado ali, a pessoa não entrou. E 100 cães entraram. E aí a minha esposa, eu sempre para fila brasileiro, e minha esposa falou, por que não um dog de Bordeaux ou cane corso? 2 raças diferentes que eu não conhecia e um acadêmico para conhecer uma raça, imagina, né? Vamos estudar tudo sobre a raça. Vai a fundo. E a que eu mais me encantei foi o cane corso italiano, principalmente em sua história. É um cão que veio se adaptando ao longo do século às mais diversas funções. É um cão extremamente equilibrado, que é uma característica da raça, equilíbrio. E é um cão fácil de se adaptar a qualquer situação. E aí fomos buscar cane corso. E aí vieram os problemas também. Porque quando nós íamos fazer as visitas nos canis para verificar cane corso, imagina um acadêmico que chegava com um padrão no bolso e tudo olha, certinho, né? Eu não estou vendo o que está escrito aqui. Cane corsos agressivos, característica que não é do cane corso, que você está vendo, tem um adulto aqui que nunca viu essas meninas aqui, filhotes. Tem 2 adultos ali no fundo brincando, que nunca estiveram juntos, então você consegue fazer esse manejo muito fácil com o cane corso. Tanto que ele é rotulado mundialmente como o cão das mulheres bonitas, pessoas bem-sucedidas, artistas famosos e crianças. E quando eu vi isso, eu falei, tem alguma coisa errada, eu não estou vendo a raça em si. E a raça é muito fácil de se perder. Tanto que hoje existem 7 vertentes no país. Mas enfim,
Eu ia desistir do canicorso e ia para o fila brasileiro. Tá? Foi numa situação, num canil, que foi muito engraçado. Minha esposa baixou para brincar com o cachorro avançou nela. Aí eu meti o pé assim e falei, meu, isso daqui eu não quero, cara. Eu quero um cão equilibrado, tá falando que a raça é equilibrada. Aproveitar para falar para o pessoal, reforçar a importância de comprar sempre de um bom criador, não comprar em qualquer lugar por aí porque é o mais barato. É muito importante, os criadores têm essa função que é de ter cachorros que são equilibrados em seu comportamento, na saúde, preservar a raça e melhorar. Então, tá aí a importância, é um exemplo da importância de ter um bom canil, né? Quando você quer comprar um cão de raça. E eu vi isso daí, eu passei por isso. Bom, mas enfim. Desculpa, vamos continuar. Não, vamos lá. Enfim, aí minha esposa deu uma dica bem bacana, porque eu já tinha ido em vários canis. Vamos numa exposição de beleza. Numa exposição de beleza é onde vocês encontram os melhores criadores. Tá a dica. Olha lá, que vão cuidar direitinho. Que vão cuidar direitinho, que expõem, submetem um exemplar desse a uma avaliação técnica. Não somente... É chamada de beleza, mas não é só de beleza, Exatamente. Mas de saúde, tem a ver com saúde. Principalmente saúde. Principalmente, os cães são tratados a pandeló numa exposição. Quando eu entro na exposição, num local muito bacana, dou de cara com um dos renders profissionais, renders mais antigos do país, que está até hoje em atuação. Paletó, gravata, abotoadura, segurando um canicorso. Eu falei para minha esposa, isso é um canicorso. E aí eu falei, é um canicorso? Ele falou, poucas pessoas conhecem, mas é um canicorso. Eu falei, posso? Ele falou, lógico, é um canicorso. Aí você percebe o equilíbrio do canicorso. Pode, lógico que pode. Aí eu comecei a passar a mão no cachorro, sem conhecer o cachorro e tal. E aí eu falei, meu, que lindo. Eu falei assim, é de algum criador? Ele falou, não, é de um médico que ganhou do Fausto Silva, que é o patrono da raça no Brasil, Faustão. Olha, essa é a novidade pra mim, que legal. O Faustão que trouxe a raça pro Brasil e se tornou o patrono da raça. E aí ele ganhou do Fausto Silva, gosta do cão e põe um cão na exposição. Eu falei, poxa, que legal. Mas eu queria comprar um. Ele falou assim, você tá com sorte, ele cruzou com uma cadela melhor que ele. Eu falei, sério? E por incrível que pareça, essa cadela estava 2 quarteirões da minha casa, era do meu primo, o maior criador de gato do Brasil. Caramba! Que tinha quando as coisas têm que acontecer, né? E aí nós tínhamos o quê? Ela com uma linhagem do Cesare, que era do Faustão, que foi o segundo feito tricampeão mundial. E o macho era de uma linhagem do Canò, della Porta de Pinta, do Mariano, que é um ícone do canicorso na Itália, que foi o primeiro tricampeão mundial. Imagina, 2 sangue de tricampeões mundiais. E com isso eu fui, ele falou, poxa, faz tempo que eu não te vejo e tal. E o que você tá querendo aqui? Eu até sei, né? Eu falei, isso, eu vim escolher. Ele falou, não, eu vou escolher para você. E aí ele escolheu uma cadela sensacional, eu queria um macho. Ele escolheu uma cadela. Que eu fiquei impressionado com as fêmeas, justamente porque eu nunca tive uma fêmea bacana assim. E essa cadela participou de 6 eventos de sinofilia ao longo do ano. Imagina que todos os finais de semana tem exposições, ela participou somente 6 e foi a melhor canicorso do ranking. Imagina a qualidade que essa cadela tinha, o nome dela é Valentine. Com isso, numa exposição, inclusive especializada de canicorso italiano, tinha um cão fora do país, inclusive, o campeão europeu, ela ganhou desse campeão europeu, inclusive, é a melhor da raça, numa especializada de canicorso, feito que é muito difícil por uma fêmea, que os machos são maiores e tal. Sim. E aí todo mundo queriam até comprar ela, na verdade, italianos. E ela foi avaliada em valores altos, nós vamos falar em cifra de 100 mil euros. E aí eu falei, não, ela não tá à venda e tal, e se quiser vai ter um filho dela. Ah, então um filho a gente pode negociar e conversar. Tá, mas e aí começou uma questão de criação. E aí você começou a criar aí, então, meio que por acaso. Por acaso, se tornou um hobby, né? E aí se tornou uma paixão. É uma raça encantadora, tanto que o slogan no canil é criar para encantar. É justamente por conta disso. Eles encantam mesmo. É uma raça que não tem mistura nenhuma. Imagina, não tem mistura, é um cão íntegro. Infelizmente, da natureza. Eu falo da citação na Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, sobre a raça. Então, se é feito para o homem, teoricamente ele é perfeito. Por isso que ele é um cão extremamente harmônico, lindo, maravilhoso e perfeito. E olha, então se você pudesse escolher uma característica, eu sei que vai ser difícil, porque você já falou que ele é perfeito, mas se você pudesse escolher uma característica física ou comportamental
dessa raça, qual você escolheria? Não tem como fugir do equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio é tudo. E é nessa essencial para um cão de porte grande e de guarda, né? Nós temos uma característica bem interessante que eu acho que nós podemos identificar até nas menininhas aqui, né? Drive. Drive é algo fundamental. O drive, quem vai delinear o drive, o delineamento, é o criador. O criador tem que entender a proposta da família e delinear o cão ideal para a proposta daquela família. Então, nós temos drive baixo, médio, que é o moderado, e o alto. Imagina numa ninhada de 9 cães, tá? 9 elementos, nós vamos ter sempre um com drive alto, um com drive baixo e um moderado no meio. Tá? Eles podem ser depois tudo moderado para alto, moderado para baixo ou tudo moderado dependendo de quem são os pais. Tá? Mas vai ter sempre essa característica. E não importa a raça, nós vamos falar de chihuahua, dog alemão, sim, sempre vai ter essa situação. Já deu pra ver que esses amigos são mesmo únicos, né? Com certeza eles merecem o seu like aqui no canal. A história do cane corso é bastante antiga. São cães do tipo mastim, descendentes do cane pugnax, assim como o mastim napolitano que a gente já falou por aqui. Esses companheiros foram usados nas lutas como os gladiadores em Roma. O nome da raça vem do latim cane, que significa cão, e corso, que pode ser traduzido como quintal, uma vez que esses amigos eram usados para a guarda de propriedades e também no pastoreio. O cane corso quase foi extinto na década de 60, mas ressurgiu nos anos 80 e hoje faz sucesso como cão de trabalho e companhia no mundo inteiro. Fala um pouco mais da personalidade dessa raça pra gente. Como eu disse até minutos atrás aí, da questão é um cão de fácil manejo. Uma criança consegue conduzir um cane corso italiano. Você fala, meu, como que é? É impossível um negócio desse. Ele atende, é muito engraçado. Ele é obediente, é isso? Extremamente obediente. Ele obedece muito facilmente ao comando de voz, tá? Que é uma característica que muitas raças não fazem. Tem que usar de esforço para você fazer com que o cachorro solte uma presa, alguma coisa. O cane corso não. Você fala um ei para ele, ele já vai soltar. Essa é a diferença do cane corso. Como eu disse e volto a dizer, infelizmente aí nós temos vertentes no mundo hoje que não são assim. Mas o cane corso, o equilíbrio é o ponto crucial da raça. Certo. Principalmente para um bicho desse tamanho, né? Quando você diz que até uma criança consegue conduzir ele, então é o que você falou, ele é de fácil manejo, mas também ele não vai ficar, por exemplo, tem cão grande principalmente que testa o dono na questão da liderança. Ele não fica te testando, é mais fácil você ser o líder dele nesse sentido ou não exatamente isso? Ele é mais fácil de você ser o líder de um cane corso, porém um cane corso com drive alto ele vai testar. Por isso que é bom o criador escolher ou te ajudar a escolher o drive do cão. Muitas pessoas escolhem o cão errado, o filhote errado. O criador ele tem que entrar sim, é um comprometimento do criador, é uma responsabilidade dele, porque é uma linhagem dele, é um trabalho que ele está fazendo de mostrar o que é correto para a família, para o tutor. Pode ser perigoso se a pessoa escolher o cão errado, por exemplo. Com certeza. Ela não vai conseguir ter liderança sobre o cão e o cão vai, obviamente, sobressair sobre o dono e aí começam os problemas. E o dia a dia com esse cachorro maravilhoso, né? Supondo que a galera comprou um cão equilibrado, de um bom criador. Como que é o dia a dia, a energia dele, passeio? É uma característica que está relacionada ao drive também, interessante, né? Drive mais alto, mais passeio, gastar mais energia. Drive moderado, menos. Drive baixo, gasta menos ainda. Há muitas pessoas, por incrível que pareça, São Paulo tem uma verticalização muito grande aí. Então nós cresce. E só cresce. Nós temos cane corso em apartamentos. Olha. E é comum. Quando eu pede um cane corso para apartamento, obviamente, eu vou sempre levar um cane corso com drive baixo. Mas ainda assim, ele precisa necessita ter uma boa rotina de exercício, aí de passeio. É a responsabilidade do tutor. E deixando bem claro. Mas aí só para ter uma média. Então um cão de um drive mais baixo precisa passear todos os dias, imagino. Todos os dias. 1, 2 vezes. Se ele morar em apartamento, ele vai sair no mínimo 3. No mínimo 3. Que são todas as situações onde ele tem as necessidades dele.
Então ele vai, teoricamente, ter 3 alimentações fracionadas ao longo do dia. Nessas 3 alimentações, ou 2, né, dependendo da situação, ele vai estar desenvolvendo alguma atividade com o tutor. Você aconselharia essa raça para alguém que nunca teve cachorro antes, que não entende de cachorro? Extremamente. Cane Corso, sim. Aliás, é o que mais está acontecendo nos últimos dias. Pessoas depois da pandemia ou na própria pandemia migraram de apartamentos para casas, de casas para sítios, de condomínios e assim por diante. E aí tiveram surpresas também. Quando você vai para uma casa, você vai ter uma surpresa. E aí um bicho desse daqui, obviamente, ele vai ajudar na defesa e proteção da casa. Então, aconselho muito, tá? Como você já falou, é de fácil manejo, né? É de fácil manejo. É comum. As pessoas, quando nos procuram, nós temos um roteiro, inclusive, tá? Esse roteiro tem perguntas. E aí, para entender o que a pessoa conhece de cães e o que ela está buscando. E nesse roteiro já dá para ter um mapeamento do que o drive que nós vamos delinear para a questão. E a maioria são pessoas que nunca tiveram um manejo com bicho de guarda e proteção. Olha que bacana. E estão extremamente satisfeitas, porque é muito fácil lidar com Cane Corso. Essa raça apareceu em vários filmes e séries como Game of Thrones, Os Borgias, Ben-Hur, The Blacklist e foi até o cão de 3 cabeças de Harry Potter. Esses cães são extremamente inteligentes, sendo muito usados como cães policiais, de exército, farejadores e outras funções de busca. Eles são mesmo brilhantes, não é mesmo? Você já falou um pouco, principalmente quando a gente estava conversando antes de gravar, né? Mas é um cão de fácil adestramento, sociabilização, é essencial esse adestramento que a gente conhece e a sociabilização dele? Na verdade, o adestramento do dono, do tutor. Concordo. Tá? O Cane Corso, ele é muito fácil de lidar com, principalmente se ele for delineado corretamente. Se o criador delineou um cão ideal para a sua proposta de vida, para a sua família, o adestramento quase teoricamente ele não vai existir porque vocês vão fazer adestramento. Tem situações interessantes e tem várias histórias aqui que os adestradores vão ficar até chateados. Aí é uma questão de mostrar uma experiência nossa. Nós atendemos aí pessoas da elite brasileira. Nós estamos falando de propriedade de 10 mil metros quadrados, 5.800 de área construída, um monte de funcionário na propriedade que tinha uma raça de guarda e proteção. Não vou citar a raça aqui para não expor. 3 cães e viram como lidavam com esses cães quando foram fazer a jardinagem externa. E obviamente quando você vê um adestrador, geralmente um adestrador é muito típico você ver o adestrador com um bolsinho do lado, um monte de petisco. Você está fazendo uma troca com o cão, isso é muito ruim. O ladrão hoje, aquele que quer fazer o roubo, ele vai subir no muro, pegar um petisco e falar pro cão, senta. Se o cachorro sentou, ele pula dentro da área e fala pro cachorro, canil, acabou o cachorro. Tá? Então eu repudio adestramento nesse contexto. E o adestramento voltado para a segurança? Que existe isso para um também, Cane Corso, nem faça. Não, porque também não precisa. Não precisa, por favor. Porque um cão, muitas vezes ele tá abanando a cauda assim e o pessoal tá falando, ele tá gostando. Nós temos cães na esfera civil, militar e no exército, só para você ter uma ideia. E os cães estão sempre assim. Só que ele quer esmagar, ele quer catar, é a brincadeira dele, ele foi treinado para aquilo. E as pessoas acham, não, ele está gostando de mim. Não é que ele está gostando de você. É um outro tipo de adestramento que usam também, é o choque. O choque, aí eu repudio mais ainda, o cachorro vai ficar com desvio de comportamento. E tem um outro que chega e fala assim, poxa, eu vou levar seu cachorro, vou ficar com ele 6 meses e entrego ele pronto. De quem que é o cachorro? Porque o cachorro tem que obedecer você, né? Exatamente. O cachorro vai obedecer o adestrador. Dono é que tem que aprender. Sabe o que eles precisam? Manejar o Isso cachorro. aqui, ó. Amor e carinho. Eles precisam disso. É disso. Eles precisam sentir o dono, saber que tem um dono, saber que tem um lugar onde ele pode ficar confortável, que ele vai ter água fresca, vai ter comida. E ele vai fazer o que para isso? Em troca disso, ele vai te agradar e servir principalmente com uma proteção. Perfeito. É só isso que um cachorro precisa. Amor e carinho, mais nada. Esse é o segredo. Né, filho? E a dica para a saúde do seu cão é a Natural Pro da Bauau. Ela não tem corantes nem aromatizantes artificiais, é feita com semente de linhaça, arroz integral, beterraba e proteína animal. Vamos falar de alimentação agora então. Como é a alimentação deste cão? Ele precisa de alguma coisa especial? Uma boa ração basta? E quanto ele come um cão desse tamanho? Mais ou menos. Ele
Todos os cães, eles precisam de uma alimentação, obviamente, boa, tá? Assim como nós. Nós somos aquilo que nós digerimos. Os cães, principalmente, devem ter uma ração boa, sim. Eles podem comer, obviamente, até menos, dependendo da ração, da qualidade da ração. Ah, então existe aquele contexto, né, comercial, custo-benefício. Às vezes você paga um pouco mais caro, mas ela te proporciona algo em relação às frações menores. Um canicorso, nós recomendamos que ele tenha 3 alimentações. Apesar de nunca ver na raça canicorso italiana por conta de torção. Aí não adianta você dar uma porção muito grande e tal. Por outro lado, os cães da polícia comem uma única vez. Tá? Então eles comem muito, só que eles ficam no canil, isolados, porque no dia... Isso, porque eles, é uma função que eles têm, eles vão trabalhar. Tá? Recomendamos também, por mais que a ração tenha um diferencial, nós recomendamos sempre complementação alimentar, tá? Você vê que é um cão muito estruturado, tem muito osso, então nós recomendamos cálcio. Se você tem uma estrutura boa, cálcio bom, uma boa estrutura, você precisa de uma boa articulação, condroitina. E aí, tá? desde bebê já toma? Desde bebê, nós recomendamos a partir de 4 meses já, tá? E inclusive nas nossas recomendações, quando adquire um cão nosso, vem nossas recomendações, vai junto com o cão. E pode seguir essas recomendações porque você vai ter um cão com uma qualidade de vida melhor. Então osso, articulação e musculação, que é o que ele precisa. E aí é curtir o cão, né? É com ele desenvolvendo. Ao invés de muito petisco, a gente pede para que você possa utilizar frutas, tá? Legumes. Eles adoram cenoura, eles não são coelhos, mas adoram cenouras. Adoram banana, maçã. Legal. E por aí vai. Pode dar uma frutinha de vez em quando. Sempre. Maravilha. O canicorso é musculoso, mas esguio e elegante. Deve ter o corpo mais comprido do que largo. Ele é aceito nas cores preto, cinza, fulvo, tigrado e vermelho. Algumas manchas brancas são aceitáveis. O pelo é curto e liso. A altura dos machos fica entre 64 centímetros e 68 centímetros. E das fêmeas, entre 60 e 64 centímetros. O peso é de 40 quilos a 45 quilos para as fêmeas e de 45 quilos a 50 quilos para os machos. A gente sabe que tem vários mastins, certo? E ele veio também, né, meio que... Quer dizer, o mastim veio dele, certo? Tô aprendendo. Quais são as principais características do canicorso para a gente identificar ele, diferenciar ele dos outros mastins? Ele tem uma harmonização incrível que, novamente, eu vou ser até repetitivo. É o equilíbrio. O equilíbrio você vai identificar um canicorso muito fácil, que é o que você está vendo em relação a ele. Agora, ele tem uma harmonia num conjunto estrutural muito interessante. Pode ver que as patas dele, você vê o braço dele ali, ó, é o tamanho da caixa dele. Cana nasal, ela é 1/3 do crânio, ó. O crânio vem aqui, ó. Então você vai pegar certinho. Ele não é emboxerado, porque ele não é um cão braquicefálico, vai ter uma condição de vida um pouco... Melhor. Exatamente. Muito melhor, na verdade, tá? Uma das características importantes também é a questão da mordida dele, tá? Muitos falam do canicorso, tem que ser o prognatismo acentuado. Não, ao contrário, o prognatismo ele veio porque fizeram uma besteira já com a raça. Cruzaram o boxer que deu um prognatismo para o cão. E isso não é uma qualificação, no meu ponto de vista, como criador, principalmente para preservar a raça. Tanto que meus cães, a maioria deles vão bater em pinça, vai ter uma tesoura invertida, pinça assim a tesoura e aqui a tesoura invertida. Então você vai ter essas situações que é comum no canicorso. Agora um prognatismo assim é um pouco mais difícil de você levar um canicorso numa questão. Você já percebe que teve algumas misturas, tá? Entendi. O olho principalmente esbugalhado para fora. Não, ele tem que ter um olho amendoado. Ele tem um olho bem amendoado, conforme vocês estão vendo aqui, tá? É uma característica da raça. E aí tem N situações, ó. Pode ver esse comprimento aqui é o mesmo da caixa, tá? Ele tem uma harmonia muito bacana. O valor desses amigos em criadores responsáveis varia de R$5.000 a R$17.000. Vamos falar de saúde agora então. Ele tem tendência a alguma doença? Você até citou a torção gástrica, mas na verdade é algo de cães grandes, né?
que pode acontecer, mas você falou que nunca teve caso, né? Nunca vi um caso com canicorso. Eu tive com o fila brasileiro, como eu disse na introdução. E também queria saber se precisa tomar algum cuidado especial em relação à saúde. Na verdade, todos precisam, né? Todas as raças, igual todos os seres humanos, precisam de cuidados especiais em tudo, né? Já visto o Covid que nós tivemos por aí. Mas um exemplo. São cães pesados, então se você tiver um piso liso numa propriedade e ele escorregar demais, ele vai ter uma tendência a ter uma displasia. As pessoas têm infelizmente, um foco em falar em displasia coxofemoral, que é na parte traseira, mas ela pode ter uma displasia de ombro, tá? De cotovelo e assim por diante. Temos uma cachorra, apaixonada já aqui pela ração da Bau. É, a drive alto. Ela já quer comer, gente, a Natural Pro da Bau. Vocês estão vendo, ela roubou das coisas aqui do pessoal e já está querendo comer. O piso liso pode proporcionar sim um problema mais sério no futuro para um cão, principalmente qualquer cão grande, né? Até pequeno, viu? Verdade. Não tem somente cão grande que tem isso, pesado, né? Exato, um bulldog que é muito pesado é muito propício também, tem várias raças nesse contexto. Nós temos a torção gástrica que pode fazer uma administração da alimentação com que você tem escalonado aí umas 3 vezes ao dia, então fracionar isso daí para ele não comer de uma vez e depois inflar todo o estômago do cão por causa de uma quantidade excessiva. Ele tem um chamado olho de cereja, não sei se você já ouviu falar sobre isso. É a terceira glândula lacrimal. Isso também às vezes é proporcionado por produtos em sua maioria. As pessoas têm muito costume de utilizar cândida para limpar a casa. Para limpar. E aí eu falo para as pessoas o seguinte, né, quando eu começo a explicar sobre essas situações. Pega um box de banheiro, despeja lá 1 litro, Cândida é o nome do fabricante, né? Mas na verdade é um outro nome que chama isso daí, né? Água sanitária. Água sanitária, exatamente. Você despeja 1 litro de água sanitária e fecha o box e vê se você consegue ficar lá dentro. Você não consegue. Seus olhos já vão ficar vermelhos e assim por diante. Agora imagina com um bicho desse daqui, que o olfato dele é 1.200.000 vezes mais apurado que o nosso. E aí você vai ter problema. Então pode ter sim o problema da glândula lacrimal. Ou seja, a maioria dos problemas são criados pelos... Não é dele, não é que ele tenha... Pelos responsáveis. É muito interessante isso. Tem um problema muito sério também, voltado a banhos em lugares inadequados, com shampoos inadequados e uma ração de má qualidade, que você vai ter problema no pelo, que aí se tornou algo comum em todas as raças, que é a denominada sarna negra, que hoje existem até já comprimidos já de prevenção para isso, precaução para que isso não aconteça, que se tornou comum até. Ou seja, tudo que nós comemos, tudo que ingerimos, assim como seres humanos, e eles vão proporcionar situações inadequadas para eles. São cuidados mais básicos até o dia. Exatamente. Não tem nada especial. Exatamente. Estes cães são muito determinados, calmos, leais e protetores. O canicorso é muito ligado à sua família e não mede esforços para protegê-la. Bom, pelo que você me falou lá no começo, eles se dão bem com crianças, né? É tranquilo ter criança. Adoram crianças. Canicorso que não gosta de criança não é canicorso. E outros animais? Dá para ter um canicorso e outros animais? Eles se dão bem? Convive numa boa. Não somente com pets como cães, gatos, mas aves também, até alguns répteis, eles convivem numa boa. Isso criando junto, né? Vai depender, obviamente, sempre do drive do cão e da criação, como que você vai conduzir o cão. Eu vou dar uma dica para vocês aqui que é bem interessante. Muitas pessoas não têm noção, e alguns criadores têm que transferir isso. Eu falo principalmente para as pessoas que têm família e têm filhos. Você tem irmãos? Tenho. Quantos? 1. É igualzinho a você? Não. Completamente diferente. Completamente. E assim, com outros. Numa ninhada é a mesma coisa a relação do drive. E aí é uma situação onde você tem um melhor controle ou não do seu exemplar. Conhecendo sempre o drive. Tá? Não adianta a gente fugir dessa característica. Isso é uma característica que o criador ele tem e é responsabilidade dele indicar o drive para a família. Por quê? A nossa interferência como tutor num bicho desse, você tem ideia de qual percentual que é? 25 a 30. O resto é a índole dele. Isso que o tutor vai transferir para ele. O resto é a índole dele, é quem ele é. Por isso que o drive é importante. E aí os 70 a 75% dele é que vai mostrar a adaptação dele no contexto. Entendi.
Certo. Bom, para finalizar, conta pra gente uma história sua ou de algum cliente seu com essa raça maravilhosa que é o Cane Corso. História boa, ruim? Aqui você quiser, pode ser feliz, triste, engraçada. Poxa vida, nós temos diversos relatos aí ao longo dos anos com a raça, né? Eu costumo dizer, vou falar alguma coisa bem interessante que hoje eu não falei. O Cane Corso, ele é muito sensível e ele tem um grau de percepção muito apurado. Quando você vai receber uma visita na sua casa, o Cane Corso vai estar sempre ao seu lado, sempre. Ele rosnou, arrepiou, alguma coisa de errado tem. Com a pessoa. Com a pessoa. Tá? Então essa pessoa não é digna de pôr o pé na sua casa. Tem uma situação bem interessante de uma família que tem 7 Cane Corsos na propriedade dele e fazia, né? Hoje voltou, muitas festas e recebe um pessoal bacana. E recebeu um casal com 2 filhos. Inclusive um de colo. E os Cane Corsos cercaram essa pessoa, esse casal, essa família, e não deixavam ir para frente e para trás. Aí eles me ligaram, tipo 10h30 da noite, falando assim, olha, aconteceu um negócio desse, o que eu faço? Eu falei assim, pega o drive, o X, que é o Zandor, o drive alto, lá que eles tinham mais próximo do alto, chama ele para o canil que os outros vão seguir ele e prende. Ah, mas por que ele fez isso? Eu conheço a pessoa há mais de 20, 25 anos, tal, não sei o que, alguma coisa errada tem com a pessoa. Não, mas não é possível, eu conheço a pessoa e tal. Aí passaram alguns meses, me ligou, Romão, como é que você sabia disso? Tomei um golpe financeiro daquela pessoa, não sei o que e tal. Eu falei, eu não sabia nada, eu nem estava aí, meu amigo. Quem sabia eram os Cane Corsos. Caramba! Então eles conseguem distinguir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Quem está bem intencionado, Exatamente. quem está mal intencionado na sua casa. Exatamente Gente, isso. Excelentes cães de guarda em todos os sentidos, né? Não tenha dúvida disso. Legal. Se você quiser saber mais sobre o Cane Corso, é só entrar em contato com o canil Romão de Itália. Basta procurar na descrição do vídeo. Tenho certeza que o Romão vai adorar conversar com você. Aproveita para assistir, olha, esse vídeo aqui que a gente fez sobre o Mastim Napolitano, um dos parentes do Cane Corso. Até o próximo vídeo. Tchau!